Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde para início de noite, torcedor vascaíno. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesse dia 11 de setembro a gente vai trazer todas as informações do Cruz Maltino até o momento. Pós-feriado, né? A gente tá voltando aí aqui no canal do Pedrosa a gravar vídeo. A gente que não gravou muitos vídeos, inclusive muito por conta dessa data FIFA, acaba que não tem tantas notícias para dar, principalmente no final de semana. Então a gente tá voltando aqui, eu tô voltando aqui para trazer mais informações para você. Hoje vamos falar sobre muita coisa, vamos falar sobre projeção de campeonato do Vasco, isso mesmo. A gente vai trazer informações sobre os times, né? O que aconteceram com os times que tem a mesma pontuação do Vasco nesse mesmo período de rodada. Vamos também trazer informação aqui sobre uma coisa que aconteceu com torcidas organizadas. O Vasco está aí nesse processo de tentar a liberação do São Januário, então a gente vai trazer informações sobre a volta das torcidas organizadas, enfim, que assinaram um acordo. Vamos trazer todos os detalhes sobre isso e também vamos falar sobre o jogo Vasco e Fluminense. Isso mesmo, o jogo que vai acontecer no próximo sábado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco deve treinar no Newton Santos nessa semana para tentar se adaptar com o tapetinho, que é bem chamado o gramado do estádio do Botafogo. E também, por último, vamos trazer informação sobre o artilheiro do Vasco, um dos artilheiros do Vasco, Pablo Verratti, que é um jogador extremamente importante, e o Vasco acertou a sua contratação, a sua compra em definitivo. Beleza? Então, desde já peço a você para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Ajuda aqui a gente sempre. E Pedrosa tem um recado para você sobre um parceiro aqui do canal do Pedrosa. Inclusive vai ter novidades para você que é membro do canal do Pedrosa, isso mesmo. Vamos ter novidade em relação à Simples Reserva. E Pedrosa vai dar todos os detalhes dessa parceria. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Bem, é isso mesmo. Gostou? Então aproveita, vai logo no QR Code que tá aqui na tela ou então no link na descrição e aproveita o desconto do Pedrosa 10. E agora podemos sim ir para as informações. Bem, para começar aqui o vídeo, vamos falar com o tópico mais preocupante da atualidade, que é o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina atualmente ocupa a 18ª posição, somando apenas 17 pontos em 21 rodadas. E a situação é extremamente desafiadora, mas a equipe tem, no entanto, mostrado alguns avanços, né, sinais de que pode melhorar sob o comando de Ramon Dias, principalmente com a chegada de alguns reforços, como é o caso de Verratti e Paulinho Paula. Mas para termos uma noção do tamanho desse desafio que está acontecendo com o Vasco nesse ano, desde 2006 apenas 2 times conseguiram escapar do rebaixamento com uma pontuação semelhante à do Vasco na atual rodada. E as duas equipes são o Fluminense, que se safou em 2009, e o Ceará em 2018. Ambas as equipes estavam em situações igualmente complicadas, mas conseguiram, né, dar a volta por cima. O Ceará, inclusive, tinha o mesmo número de pontuação. O Fluminense em 2009 tem, inclusive, uma pontuação menor. E acabou que ambas conseguiram escapar. O Fluminense ali foi ali uma situação bem heróica, né, com o Fred naquele momento. Tinha acabado de chegar no tricolor das Laranjeiras, então acaba que eles conseguiram, e é uma referência, né, aquele campeonato que o Fluminense, aquela reta final com o Fluminense, com o Cuca no comando. Já no Ceará em 2018, para quem não lembra, acho que a gente vai lembrar, muito torcedor vai lembrar, porque nesse ano o Vasco também brigou para não cair. A gente acabou se livrando na última rodada ali com o Maxi Lopes, a chegada de Leandro Castan também, que ajudaram e contribuíram demais para a equipe continuar na Série A. Naquele momento o Vasco disputava inclusive jogos com o Ceará
naquele ano, o Ceará era o último colocado, eu lembro, quando o Lisca Dutti chegou, e ele conseguiu ser classificado, inclusive, para a Sul-Americana do ano seguinte. Então isso é muito importante. O Vasco, quem sabe, o Vasco possa dar uma arrancada, é importante dar essa arrancada, principalmente nesse mês de setembro. Vai ser um mês decisivo, na minha opinião. O Vasco vai ter diversos confrontos diretos. O Vasco vai jogar contra o Santos, o Vasco vai jogar contra o América Mineiro, o Vasco vai jogar contra o Curitiba e ainda tem também esse clássico contra o Fluminense. Então vai ser extremamente importante esse mês e que venha o máximo de vitórias possíveis para que o Vasco possa engrenar e a partir disso conseguir sair da zona de rebaixamento. Outra informação é o que o Vasco acabou, de recentemente se reunir ainda hoje com representantes de torcidas organizadas do clube. Essa reunião consultou na assinatura de um termo de compromisso de conduta ética, que é parte integrante no processo de liberação do estádio de São Januário. Então isso é muito importante, o Vasco está nesse processo. Inclusive hoje na ALEG, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, teve uma audiência pública que contou com membros, diretora jurídica do Vasco, personagens políticos, que são vascaínos ou não. Enfim, foi uma cerimônia bastante emblemática. Acabou que não teve, inclusive, participação de membros de outros clubes, como o caso de Botafogo, Fluminense e Flamengo, que foram, inclusive, convidados, no entanto, não compareceram. Mas teve lá também o comparecimento do BEP, o Batalhão Especial de Polícias dos estádios do Rio de Janeiro, que eles que cuidam desses processos, também de autorização de clássicos e coisas desse sentido. Acabaram que também nessa audiência pública o chefe do Batalhão de Polícias do Rio de Janeiro acabou falando que São Januário tem total capacidade de receber clássicos, sim, e que a Polícia do Rio de Janeiro tem condições, sim, de promover segurança no estádio de São Januário. Além disso, voltando ao tema relacionado à questão aí da própria documentação que foi assinada pelos representantes de torcidas organizadas, eles se comprometeram a cumprir todas as normas vigentes expedidas pelas autoridades públicas, promovendo respeito, igualdade e inclusão, transparência e a não violência e preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco da Gama. Essa é uma etapa crucial, muito aguardada para a volta do nosso caldeirão, torcedor vascaíno. Além disso, agregado a essa declaração do presidente do BEP, deixa muito claro que São Januário não pode ficar interditado. Inclusive o presidente, o chefe do BEP, do batalhão, chegou a inclusive falar sobre isso, que não fazia sentido essa interdição do São Januário, porque é um estádio seguro para o torcedor de qualquer time do Brasil. Bem, agora vamos trazer informação já sobre o jogo do Vasco contra o Fluminense, isso porque o Vasco vai jogar neste sábado às 16 horas, pelos horários de Brasília, contra o Tricolor das Laranjeiras no estádio do Botafogo, no Newton Santos. E como todo mundo sabe, a grama do Newton Santos, a grama do Engenhão, como também é chamado, é uma grama sintética, Então precisa de uma certa adaptação, e a novidade importante é que o Vasco vai realizar treinos no estádio do Newton Santos antes do clássico contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado. Provavelmente esse treino deve acontecer nessa quarta-feira, para o Vasco já ir se adaptando com esse gramado. Essa atividade tem como objetivo ajudar os jogadores a se adaptarem a esse gramado, e que será o palco desse importante confronto do Vasco, Com São Januário ainda proibido, é hora de se concentrar no trabalho em campo e buscar essa vitória contra o Fluminense. Bem, uma outra informação que inclusive foi trazida ontem pela equipe do GE, equipe fantástica, que trouxe essas informações sobre a questão de São Januário. Consegui apurar, trazer algumas informações. E o que eu tenho de novidade, eu inclusive já tinha trazido essa informação num dos últimos vídeos que eu trouxe, falando sobre essa situação de São Januário, que existe inclusive uma construtora com interesse que quer participar desse potencial construtivo de São Januário. Para explicar mais uma vez o que é isso, é que basicamente a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ter algum terreno dela, que ela é dona, que ela é proprietária, e ela acaba que vai entregar esse terreno, esse potencial construtivo, para uma empresa, vender esse terreno para uma empresa, e o dinheiro que vai ser vendido para essa empresa, com o valor desse terreno, iria ser destinado para a reforma de São Januário. Os valores são cerca de 500 milhões de reais para fazer essa reforma de São Januário. Então acaba que existe esse terreno que vai ser lá na Barra da Tijuca, já está à disposição
precisa apenas da aprovação de questões políticas da Prefeitura e também da Câmara de Vereadores. Isso foi o que trouxe o GE. Como informação complementar, são algumas empresas que estão interessadas nesse terreno. Uma delas é a empresa de hospitais, que administra hospitais, e tem vários hospitais aqui pelo Rio de Janeiro, a Rede DOR. Para quem não é do Rio de Janeiro talvez não saiba tão bem, mas é uma rede muito grande, tem vários hospitais, tem na Glória, tem em Copacabana, enfim, vários hospitais administram vários hospitais e cuida muito dessa área. Então eles têm esse interesse nela, assim como também esse terreno pode ser dividido e vendido para mais de uma empresa, que também acontece, pelo que eu consegui apurar e trazer de informação, eu tenho até falado já no vídeo anterior sobre isso, é que existia uma empresa de shopping que estava interessada nisso. E pelo que eu consegui apurar, a empresa é a Multiplan, que é a dona inclusive do Barra Shopping. Então ela é quem administra nesse momento o Barra Shopping. Ela tem vários shoppings pelo Brasil, em São Paulo, no Nordeste, enfim. É uma empresa muito conceituada no ramo e tem interesse sim em construir algo nesse terreno, em comprar esse terreno junto à prefeitura, um terreno muito grande, que pode ser muito bem utilizado. Não sei o que ela vai fazer, se vai fazer um shopping ou se vai fazer outra coisa, mas fato é que a empresa Multiplan está interessada no potencial construtivo do Vasco. Bem, agora a última informação que foi trazida também ontem pelo GE, confirma a informação, confirmei com fontes, por isso que a gente passa sempre por um processo de apuração, mesmo quando um veículo muito bem renomado, como é o caso do GE, traz, mas a gente sempre tenta apurar aqui no canal do Pedrosa, que a última informação, não menos importante, muito pelo contrário, é uma excelente notícia para a torcida do Vasco, é que o Vasco acertou em definitivo a compra do atacante Pablo Verratti junto ao Belgrano. Ele que veio ao Vasco no último mês de julho, ele que chegou no final de julho, início de agosto, ali, né, período de janela de transferência, e rapidamente conquistou a titularidade. Ele já entrou no jogo contra o Grêmio, acabou fazendo o gol da vitória, entregando pontos e vem se tornando uma peça muito valiosa no nosso ataque, né? No próximo jogo contra o Vasco, que irá contra o Fluminense, o Vasco a gente vai ter essa oportunidade de ver esse craque novamente. Ele que é importantíssimo para o clube, ele que traz ele consegue trazer pontos para o Vasco. Ele foi importante, fez o gol de pênalti contra a equipe do Bragantino no empate 1-1, fez agora também no jogo contra o Bahia, também participou diretamente do gol contra o Atlético Mineiro, a vitória do Vasco. Então ele é um cara que traz muito ponto, além de, obviamente, a já citada vitória em cima do Grêmio em São Januário, na qual ele fez o gol da vitória. Então, uma excelente notícia, a gente ficar tranquilo em relação a Pablo Verratti, que é sim jogador do Vasco, agora em definitivo, que ele tinha vindo em empréstimo. Bem, agora é o fim do vídeo, espero que você tenha gostado das notícias, torcedor vascaíno, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, aperta aqui no botão do gostei, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Agradeço demais a sua audiência, desejo uma boa noite, valeu e tchau!